Muito bem, chegou aquele grande momento em que a gente analisa todos os pilotos da temporada de 2023 da MotoGP. Pois é, passou o ano rapidinho, não foi tão rapidinho, a gente teve muita corrida nessa temporada, mas enfim, estamos aqui para, como no ano passado, avaliar todos os pilotos full-time da temporada de 2023. Enfim, para avaliar, vamos usar essa tier list aqui, mais prático aí da gente analisar todo mundo, tecer os nossos comentários aí sobre cada piloto, sua respectiva performance nessa temporada. Antes de começar o vídeo, cara, se você gosta do canal, aí aproveita e se inscreva no canal, aproveita, dê like nesse vídeo e aproveita também para ver o meu primeiro shorts que eu postei aqui no canal. Enfim, o shorts é um negócio que é meio escondido no YouTube, eu não entendi ainda muito como isso funciona. Um shorts interessante sobre referências que existem à MotoGP dentro do GTA, obviamente com o trailer do GTA 6, certamente você viu esse vídeo, enfim, aproveitando aí a carona aí desse momento, e ficou bem legal, dá uma olhada depois lá. Voltando agora, vamos falar dos pilotos da temporada, mas antes de falar dos pilotos da temporada, eu queria tecer comentários sobre a Sprint, que entraram na MotoGP esse ano, dar o nosso veredito, né, ou na verdade eu dar o meu veredito sobre as corridas sprints. E, cara, desde o início eu não gostei muito da ideia da corrida sprint. Acho que a corrida sprint, ela, assim como um número grande de corridas por ano faz, ele satura muito a gente da categoria. Apesar da categoria conseguir tirar mais dinheiro disso, né, enfim, de promotores, enfim, de corridas, de eventos em geral, obviamente, porque a categoria mexe com eventos, eu acho que satura um pouco o evento para um fã casual. O próprio fã, cara, eu me considero um fã muito hardcore de motociclismo, assim como de Fórmula 1, e é muita corrida, é muita corrida. Eu fiquei durante muito tempo tentando pensar num raciocínio para isso, e eu acho que eu consegui. Vamos ver se você consegue vir comigo nessa ideia. Vamos lá. Eu acho que as corridas sprint, elas são mais ou menos a tradução da lupa do Instagram para o esporte a motor, como se fosse um vídeo do TikTok para o esporte a motor. A maior mercadoria do mundo hoje em dia, né, principalmente agora com toda essa revolução tech, rede social, é a sua atenção. É por isso que você fica, de repente você entra na lupa do Instagram, fica meia hora na lupa do Instagram, de repente você tá vendo o vídeo do TikTok, você viu 10. Enfim, se você tem TikTok, porque eu não tenho TikTok, eu não gosto de TikTok, mas enfim. Eu acho que a Sprint Race, ela é uma coisa para prender a sua atenção. Esse, na minha opinião, é o conceito disso. E eu não consigo simpatizar com algo que o conceito seja esse. Acho que as sprints funcionaram muito mais na MotoGP do que na Fórmula 1. A Fórmula 1 realmente não conseguiu fazer sprint. A sprint esse ano, ela fez o campeonato, ele foi mais legal por conta da sprint, porque enfim, o Martin, como a gente até sabia no início da temporada, né, andou muito bem de sprint, conseguiu vencer 9 corridas de sprint, e tivemos algumas boas corridas de sprint, principalmente no começo do ano. Os pilotos depois eles entenderam mais ou menos o que era sprint, e entenderam que não valia a pena arriscar tanto nessa corrida de sábado, mas enfim, eu não simpatizo muito com a ideia, sinceramente, pessoal, da corrida de sprint. Eu acho que tinha que ter no máximo de 5 a 10 por ano, assim, metade pra mim tava bom. Acho que satura muito. Eu sempre gostei de assistir tudo, e é uma coisa que assim, teve várias vezes nesse ano que eu falei, nossa, mano, corrida sprint, sabe? A classificação no início do dia. O sábado ele realmente ficou muito congestionado. Eu não achei que foi uma ideia esportiva, achei que foi pura e simplesmente mercadológica, por isso eu não gostei tanto das sprints. Não sei a opinião de vocês, mas é mais ou menos o raciocínio que eu fiz, cara. Eu acho que é a competição pela tua atenção. Esse conceito não me agrada. Muito bem, vamos aos pilotos agora. O primeiro deles é Aleix Espargaró. Aleix Espargaró, que venceu 2 corridas nesse ano, venceu sprint também na Catalunha, foi o melhor piloto da Aprilia na temporada, olha só. 6ª posição para o Aleix, 2 pontos na frente do Viñales, né? 3 pódios nessa temporada, uma pole position a mais, né? Eu acho que se você assistiu a temporada, diria que o Aleix Espargaró, ele deixou muitas oportunidades aí na mesa durante esse ano. Ele deveria, na verdade, ter feito mais de 3 pódios nessa temporada. Ele venceu 2 corridas sensacionais, principalmente na Inglaterra, enfim, na Catalunha também, enfim, realizando o sonho, né? Foi bonito de ver. Mas eu acho que ele tinha que ter feito muito mais, e principalmente depois da corrida da Catalunha, a temporada dele piorou muito. Piorou muito, muito mesmo. O ano passado foi muito bom. Consigo dizer que foi um ano encorajador. Regular, uma temporada regular, eu acho que estaria de bom tamanho. Assim, se ele não tivesse vencido corrida, eu diria que foi ruim. Acho que o Aleix, ele reage demais às coisas, assim. Eu acho que é uma coisa que atrapalha um pouco ele. Não consegue ser consistente nas corridas, eu diria que mais por um fator humano do que por um fator técnico. A gente viu exatamente no Qatar, ele dando uma
mãozada na cara do Morbidelli, deixar o Aleixo aqui no regular mesmo, mas com um pouquinho de decepção, assim, um ar de decepção, principalmente depois de como foi ano passado. O companheiro de equipe dele, cara, Maverick Vinales. Aí, o Vinales é um cara que, olhando para a temporada dele, é um cara que deveria ter vencido pelo menos uma corrida nesse ano, tá? Aqui, Portugal não diria, mas Catalunha e Indonésia ele chegou tipo muito próximo. Le Mans ele chegou muito próximo, se a gente lembra o acidente com o Pecco Bagnaia, as coisas que ele poderia ter ido muito bem Estados Unidos, que ele largou pessimamente mal e se recuperou ainda. Enfim, onde eu quero chegar com isso, Maverick Vinales fez uma temporada ruim, na minha opinião. Poderia e deveria ter conseguido muito mais. A dupla da Aprilia entregou menos do que a moto que tinha. O Vinales é uma das grandes decepções, eu diria, dos últimos anos da MotoGP, porque ele subiu, ele andava do lado do Aleix na Suzuki, porra, agora toma pau do Aleix na Aprilia. Tudo bem que o Aleix que desenvolveu essa moto, mas poxa vida, o Vinales é um piloto que tem um currículo melhor do que o do Aleix. Neste 2017 era ele que a gente achava que ia bater de frente com o Marc Marquez. Passaram aí alguns anos e ele entrou nessa fase, cara, meio decadente, assim. Eu acho que a Aprilia, se quiser vencer, precisa trocar essa dupla. O Aleix, todos os méritos para ele por ter conseguido desenvolver essa moto, mas o Vinales entrega muito pouco, né? Na verdade é sempre a mesma coisa, né? O Vinales ele começa, ele sempre testa muito bem, os treinos vai super bem, na classificação ele pode ir bem ou mal. Se ele vai mal, ele fica lá atrás a corrida inteira. Se ele vai bem, ele pode largar bem ou largar mal. Quando ele larga mal, ele pode conseguir se recuperar ou não conseguir se recuperar, como muitas vezes acontece, que ele fica lá atrás a prova inteira. E aí, às vezes, ele se recupera e chega na frente. Ah, o que o Vinales poderia ter feito se ele tivesse largado bem? E às vezes ele larga bem e faz uma corridaça. A gente fala, nossa, agora realmente vem o Vinales. E ele nunca vem. É um cara que já meio que deu uma cansada, eu diria, na MotoGP. Eu acho que o auge dele já passou. Augusto Fernandes. Boa temporada do Augusto Fernandes, hein? Principalmente o início do ano. Quando ele foi confirmado na Gas Gas para o ano que vem, eu acho que até a temporada dele deu uma minguada. Foi mais ou menos por aqui. Quer dizer, aqui mais ou menos. Que ele foi confirmado. Mas enfim, ele estava apontando em todas as corridas. Conseguiu esse quarto em Le Mans. Para um ano em que nem todos os pilotos conseguiram dar bem na KTM, eu diria que o Fernandes fez uma temporada que eu diria que é encorajadora. É um piloto ultra talentoso, mas é um cara que acho que pode fazer carreira na MotoGP. Um cara que infelizmente é difícil da gente avaliar é Pol Espargaró. Eu acho que ele não correu essa temporada inteira 100%, tá? Pelo acidente dele em Portugal, ele ficou muito machucado, né? Ele ficou, acho que um mês sem comer, sem mexer a mandíbula. Não dá pra falar que ficou entre a vida e a morte, mas assim, foi um acidente que poderia ter encerrado a carreira dele facilmente. Aí ele voltar depois de, sei lá, 5, 6 meses, o cara não vai voltar normal. Ele não vai voltar normal. Ele ainda conseguiu aqui um sexto lugar na sprint ali da Áustria, mas os resultados foram bem ruins aqui. Tem comparação com o Fernandes, assim, ele não foi tão bem. Eu acho que o Pol Espargaró, ele, por já ter andado de KTM, ele, se tivesse um ano normal, poderia entregar muito mais. Portanto, é difícil de avaliar o Pol Espargaró. Foi um ano ruim. Eu vou ter que colocar ele no péssimo aqui, mas péssimo quase vindo aqui para incapaz de avaliar. Foi um ano péssimo, mas assim, não foi por culpa dele. De fato, foi uma temporada que eu diria que foi injusta com o Pol Espargaró. Foi um ano que foi injusto com ele, principalmente pelo fato dele ter perdido a vaga, não conseguir seguir, sendo que ele tinha um contrato para seguir, né, na Gas Gas. O pior momento para ele sofrer esse acidente, deve fazer uns wildcards ainda ano que vem, né? A KTM pode fazer até 6. Não acho que vai fazer os 6, né? O Pol Espargaró acho que já disse isso, mas enfim, vai fazer alguns. Alex Rins, ele venceu uma corrida esse ano, mas foi meio que isso aí por conta da contusão de Mugello, né? Olha só, ele venceu a corrida, ficou em segundo na sprint. E aí depois, praticamente, a contusão de Mugello acabou com o ano dele, né? Porque ele tentou correr no Japão, não conseguiu. Correu na Indonésia, chegou nesse nono lugar aqui porque um monte de gente caiu. E não conseguiu correr na Austrália também devido a essa lesão. E correu em Valência e caiu em Valência. Então eu diria que a temporada do Rins, ela acabou em junho. Que dia que foi o GP da Itália? Foi em 11 de junho. É difícil de avaliar ele também, assim como o Pol Espargaró. Eu acho que são dois caras que são muito difíceis de avaliar. Mas ele venceu uma corrida de Honda. Ele venceu uma corrida naquela que foi a pior moto da temporada, com a moto da montadora, que ficou na última posição no campeonato de construtores. Então, dá pra falar que foi ruim o ano dele. Foi, em geral, tipo, não foi bom por conta dele não ter corrido e tal. Mesmo assim, ele conseguiu vencer uma corrida de Honda e conseguiu carimbar o seu passaporte para
uma equipe de fábrica novamente com a Yamaha. Enfim, eu diria que foi um ano até que encorajador pro Alex Rins, não dá pra falar que foi um grande ano, mas eu diria que foi mais do que regular, porque vencer com essa moto da Honda era uma coisa que a gente achava que só o Mark Marques poderia ser capaz, e acho que ele, apesar de não ter conseguido uma boa temporada, a contusão dele foi muito específica, né? Ele não conseguia regenerar o osso direito, e ele pode sair desse ano até um pouco satisfeito, apesar de toda essa condição médica. O companheiro dele foi Takaaki Nakagami, que segue na MotoGP sem fazer absolutamente nada. Vamos botar aqui no PS. Eu não sei se eu perco muito tempo falando do Nakagami, porque eu acho que tudo que eu falei do Nakagami aqui no ano passado dá pra colocar nesse ano. Não merece estar na MotoGP há muito tempo, um piloto que não vai entregar nada e que é o japonês que tá ali na vaga da Idemitsu, né, na vaga asiática da Honda. O Ogura aparentemente não quis subir no ano que vem e não quiseram subir nem ele, nem o Chantra. Sinceramente, o Chantra não tá pronto, mas o Ogura eu acho que valeria a pena tirar o Nakagami, assim, porque o Nakagami ele tá há muito tempo, 18, 19, 20, 21, 22, 23, cara. São 6 anos de Nakagami sem fazer nada na MotoGP, cara. Conseguiu uma pole até hoje, não conseguiu um pódio. Deixa o cara com piloto de teste, assim, sei lá, meu. Se você faz tanta questão de ter o Nakagami testando a moto, mas assim, pilotando, realmente é um cara que tá ocupando um lugar que poderia ser de um outro piloto muito melhor, ou de um asiático até, muito melhor do que ele, um cara que com sangue novo, enfim. Outro complicado aqui, Enea Bastianini, machucou na primeira corrida, obviamente, né, com o acidente do Luca Marini, né, tem uma coisa que eu não comentei das sprints, elas aumentaram muito as contusões também, né, acho que foi uma temporada, acho que das mais inseguras da MotoGP que eu tenho lembrança, e o Bastianini, ele pagou esse preço logo de cara, né, com o Marini batendo nele ali em Portugal, e ele ficou muito tempo malhando só perna, né, não conseguia treinar membros superiores, enfim, ele já não tinha se adaptado muito bem a Ducati nos testes de pré-temporada, se você for observar os tempos, ele não andava tão rápido, demorou para se adaptar durante a temporada também a Ducati, né, ele perdeu a fase inicial da temporada, e acho que isso foi um pouco a chave do ano dele, eu acho que ele nunca mais conseguiu recuperar esse trilho, apesar de ter vencido a corrida na Malásia. Não foi uma temporada boa, mas é difícil de colocar ele no ruim porque ele conseguiu vencer essa corrida. Sinceramente, né? Acho que nenhum de nós esperava que o Bastianini fosse vencer aquela corrida na Malásia. Então eu vou botar ele no regular aqui. Acho que, assim, não é uma temporada com a qual ele vai poder pleitear uma renovação. Não, foi um ano ruim, cara. Não foi. Apesar da vitória, eu ia botar ele no regular, mas foi um ano ruim. Não tem como botar ele no regular, apesar da vitória. Temporada pro Bastianini esquecer. E aí chegamos no campeão, Pecco Bagnaia. No ano passado eu coloquei o Pecco Bagnaia não no tier mais alto, cara, eu vou colocar ele no tier mais alto, porque eu acho que ele mostrou uma fibra e uma calma muito grandes, assim, obviamente ele cometeu os erros dele, meio bizarros, né, que a gente tá acostumado, caiu sozinho na Argentina em segundo, ele caiu em Austin em primeiro, ele caiu na Índia em segundo sozinho, mas eu acho, o acidente de Barcelona, ele tinha o potencial de ser muito sério, muito, muito sério mesmo, não foi tão sério quanto poderia ter sido, mas eu acho que psicologicamente, o piloto se ver nessa situação, não é tão fácil assim de voltar quanto é de uma contusão normal, assim, sei lá, do cara só cair e quebrar um osso, sabe? Ali a confiança do Pecco ela foi muito danificada, vamos colocar assim. Mesmo assim, eu acho que ele conseguiu juntar os pedaços e seguir na luta do título, mesmo com aquela queda ali na Índia. Eu acho que ele poderia ter sido campeão mais facilmente, tá? Tipo, ele deixou a vida dele complicada. Tipo, não precisava ter sido tão complicado. Mas eu acho que, enfim, voltar na semana seguinte, já voltar bem em Misano, e nas corridas da temporada asiática, assim, mantendo a calma, confiando de que ele poderia realmente, caso o Martin errasse, e ele errou, capitalizar em cima disso, ter tanta confiança nessa experiência dele, eu acho que fez do Bagnaia ser um cara merecedor desse título, cara. Apesar das oscilações, coloco ele como um dos grandes dessa temporada. Com certeza. Obviamente, o pessoal vai falar, porque ele tem a melhor moto, porque ele tá na melhor equipe, mas ele segue sendo o melhor piloto da Ducati. O Martin foi mais rápido, a gente vai falar já do Martin, mas foi mais rápido durante boa parte da temporada, mas quem, no fim das contas, levou foi o Pecco Bagnaia. Brad Binder, outro piloto aí que, na minha opinião, fez um grande ano também. Eu vou colocar o Binder aqui do lado do Pecco na frente. A KTM ainda não é uma moto que tá no ponto, e o Binder vai fazendo aí suas corridas, cara. Ele não conseguiu vencer esse ano, né? Venceu 2 sprints. Venceu o sprint da Argentina, que foi uma das,
dos grandes momentos, eu diria, da temporada, né? Saindo de 15º, venceu também na Espanha, mas enfim, depois, né? Eu acho que ele não teve material para andar na frente. Eu acho que se ele tivesse o material, eu acho que ele conseguiria até ter disputado esse título. Uma corrida que eu acho que demonstra realmente como ele tá um passo atrás das Ducati foi a Áustria, né? Como ele encheu o saco do Bagnaia, né? Tanto no início da sprint quanto no início do GP. Não conseguiu ficar atrás dele, exatamente, enfim, por inúmeros motivos da MotoGP atual, o pneu que aquece. No início da prova ele estava, eu diria, até mais rápido do que o Bagnaia e poderia ter tentado um ataque, mas acho que a moto não deixou. Compara ele com as outras KTMs, ele é muito mais efetivo do que os outros pilotos da KTM. É uma coisa que inclusive tem sido um problema para a KTM, porque o Binder ele é mais ou menos como um Mark Marques da KTM. O Mark Marques na Honda ele consegue andar por cima dos problemas que a moto tem, e o Binder ele não está sendo um grande piloto de teste na KTM também por conta disso, porque ele passa por cima dos problemas da moto, já vi entrevistas sobre isso, e ele não dá esse feedback que às vezes os outros pilotos dão. E, isso aqui não funciona, pra ele tudo funciona. Então, o cara tem o potencial aí de ser um piloto fora de série aí nos próximos anos da MotoGP, se tiver material pra isso. Não entendi porque que o Jack Miller foi contratado pela KTM, sinceramente, no ano passado. É um piloto que, tudo bem, vem da Ducati, mas não sei no que poderia ajudar. O Miller é um piloto muito inconsistente, um piloto muito oscilante. Chegou fora da zona de pontuação, foi? Eu me lembro da corrida da Áustria, né? Chegou em 15º na Áustria, sem um problema na moto. Tipo, ele não teve um problema na moto nessa corrida. Ele só foi ficando para trás, seguiu aqui pódios na Espanha, conseguiu pódio ainda na Alemanha, né? Na sprint. Exatamente. Mais ou menos o que eu esperava dele, sabe? Eu não entendi essa contratação da KTM. Eu diria até mais, né? Enquanto o Dani Pedrosa esteve na pista, vamos ver aqui. Na Espanha não, obviamente que ele foi pro pódio, mas em Misano, né? Enfim, eu estava lá, né? Perguntei pro Miller, né? Falou, pro Pedrosa tá andando na sua frente, não desse jeito, né? E o Miller falou, mas ele testou aqui antes, ele é leve, que não sei o que, não sei o que lá. Que, na minha opinião, foi uma boa desculpa. Então, a KTM realmente perdeu dinheiro trazendo o Jack Miller. Jack Miller é um piloto que não tem nível para também desenvolver essa moto. Então, eu não entendi nada. Alex Marques fez aí, ganhou 2 corridas sprint, que não vale para estatística, obviamente. Né, mais uma coisa que eu não curto nas sprints também, não valer para estatística. Acho que não é justo valer para estatística, mas é um negócio que daqui a alguns anos vai ficar muito zoneado, principalmente se você é como eu, que gosta de ler estatística e que gosta de ter esses registros históricos. Sprint é uma estatística dentro da estatística, cara. Conseguiu vencer 2 e conseguiu ter uma boa temporada, até principalmente por causa da contusão dele na Índia. Tipo, ele voltou super bem, assim, depois disso, né? Ele ainda conseguiu vencer corrida, conseguiu a pole na Argentina, né? Tava, entre aspas, pressionando o Pecco quando o Pecco caiu, e ainda foi segundo, né? Uma coisa que ele deveria ter vencido, tá? Na Malásia. Ele não venceu porque o Bastianini conseguiu largar melhor do que ele, e aí pneus esquentaram e no clima quente da Malásia, e aí acabou, mas assim, acho que ele perdeu essa corrida na largada, ele poderia ter vencido essa prova. O que falar de Alex Marques? Eu acho que foi um ano encorajador dele mesmo, não foi um ano perfeito, mas também não foi um ano ruim. Outro ano encorajador, não fala que foi um grande ano, porque o início da temporada dele foi muito ruim. Fábio de Gianantonio, quem diria que Fábio de Gianantonio terminaria essa temporada como vencedor da MotoGP, né, cara, com a vitória no Qatar, mas é que eu queria colocar ele até quando ele perdeu o lugar dele, que foi nos arredores do GP do Japão, assim, nessa época aqui. Ele antes disso aqui, cara, tem aquela pole em Mugello no ano passado, mas, cara, ele não fez nada. Gian Antonio não era um piloto de MotoGP até aqui. De repente, cara, olha o que aconteceu. Pontou em todas as corridas, pódio na Austrália e vitória no Qatar, quem diria. Poderia ter vencido a última corrida do ano, né? Pelo menos na pista ele poderia ter vencido, depois de tomar a punição que fez ele baixar para o 4º lugar, no caso. Um ano encorajador do Gian Antonio e que vai, de maneira aí muito justa, seguir na MotoGP no ano que vem, pela VR46. A justificativa dele para esse antes e depois dele durante o ano é que a equipe dele no ano passado, o time, o crew em volta dele era todo novo, né? Não conhecia a MotoGP. Pagou um pouco esse preço no ano passado. Nesse ano ele estava ao lado do Frank Carchedi, que, enfim, como eu já falei aqui algumas vezes, foi o engenheiro do Mir, enquanto na Suzuki, foi campeão com o Mir. Mas eu acho muita coincidência, cara, que ele tenha começado do nada aqui, logo depois de perder a vaga, começado a andar bem logo depois que ele perdeu a vaga, cara. Eu acho que ele deu uma ligada, e é isso. Franco Morbidelli. Putz, cara, ano passado foi muito ruim, esse ano eu diria que foi ruim só, sabe? Eu acho que ele poderia ter feito muito mais, ele poderia ter quase foi pro pódio na Argentina, né?
no início da temporada, parecia que seria uma temporada melhor do que a do ano passado, de fato foi melhor do que a do ano passado, mas não foi melhor no suficientemente. Caiu para cima indo para Pramac, provavelmente vai ficar um ano só na Pramac, porque reza a lenda que o Fermin Aldeguer já assinou um pré-contrato com a Pramac para 2025. O Franco Morbidelli realmente é um piloto que é um enigma, cara. Não sei o que aconteceu com ele desde que ele foi para a equipe de fábrica da Yamaha. Não anda bem mais. E vamos ver aí se a Ducati melhora ele, mas ele já não foi tão bem nos testes aí, no último teste do ano. É um enigma, cara. Não sei o que dizer do Morbidelli, mas não foi bem. E Fábio Quartararo, seu companheiro de equipe, fez o que podia, eu acho, com essa Yamaha. Conseguiu aí os seus pódios, mas a moto realmente não tá à altura do talento do Quartararo. Mostrou mais uma vez que é um grande piloto. Acho que mereceu um bicampeonato muito antes do Bagnaia, mas enfim, é um cara que assim como a Aleix Espargaró, acho que ele às vezes desperdiça energia em coisas que não são produtivas para ele, assim, sabe? Ele reage demais a algumas situações que às vezes não são boas. Acho que esse é o grande ponto negativo dele, mas esse ano ele não teve muito o que fazer. Mostra que ele ainda é o Fábio Quartararo, que ele ainda é um campeão mundial, que ele ainda é um cara que, se derem uma moto para ele vai lutar por vitória. Está cobrando a Yamaha, justamente, eu acho que ele tem que mesmo cobrar a Yamaha. Eu falei no começo dos pilotos da Aprilia, né? Eu acho que ele é um fit perfeito para a Aprilia. A única coisa que não é um fit perfeito para a Aprilia é que Quartararo é um campeão mundial. A Aprilia não tem tanto dinheiro para pagar por ele. Se a Aprilia quiser crescer assim, eu acho que eles têm que. O Quartararo tem que ser o alvo deles pro ano que vem. Vamos ver se a Yamaha melhora. A Yamaha testou muitas coisas diferentes, né? Um motor diferente, aerodinâmica diferente, mas é um encorajador do Quartararo. E agora, Marc Marques. Cara, Marc Marques segue sendo um grande piloto. Acho que você pode mudar o campeonato do jeito que for, cara. O Marc Marques ainda vai continuar sendo o piloto mais talentoso do grid atual. Dito isso, a atitude dele perante essa temporada, muitas vezes ela foi muito errada. Acho que se você assistiu o início da corrida de Portugal, você vai ver que naquele dia só a vitória interessava para ele. Ele estava disposto a bater em outros pilotos pela vitória. Ele estava andando tão no limite, que ele cometeu um dos erros mais toscos que eu vi na minha vida na MotoGP, que foi aquela bomba em cima do Miguel Oliveira, uma bomba que, enfim, ele nem pagou a punição por aquilo, não foi culpa dele, né? Enfim, foi culpa dos comissários que botaram o negócio errado ali na cédula da punição, mas a atitude daquela corrida, a atitude daquela performance me pegou, achei errado, assim como o clássico, né? Minha clássica crítica do Marc Marques, que é pegar a roda dos outros pilotos no treino, mas não é simplesmente pegar referência, pegar o vácuo, mostrar para outro cara que você vai pegar o vácuo, você vai pegar a referência dele, e jogar esse jogo psicológico do tipo, cara, você vai fazer uma volta boa, eu vou fazer uma volta melhor atrás de você. E assim, você vai ter que acelerar porque você tem que acelerar e eu vou ficar atrás de você porque eu não tenho nada a perder. Acho que se fosse outro piloto que fizesse isso, eu acho que o piloto já teria tomado um sossega da MotoGP. Como é o Marques e todo mundo acha isso super legal, ele não tomou esse sossega e ele nem vai tomar esse sossega. E um outro aspecto dessa discussão, da atitude do Marques, eu acho que é o começo do ano dele. Ele claramente poderia ter conseguido bons resultados. Ele se excluiu da corrida em Austin, e ele poderia ter conseguido bons resultados tanto na França quanto na Itália, né? Na Itália, inclusive, foi aquela corrida que ele mandou aquele positivo pro Bagnaia, atrapalhou o Bagnaia numa volta de classificação para pegar o vácuo dele e mandou aquele positivo para ele depois que ele terminou a volta. Quase conseguiu a pole naquele dia, né? E não conseguiu. E ainda mandou um gesto irônico pro Pecco, que tinha reclamado com ele antes. Enfim, não precisava, né, cara? Assim como não precisava cair e mostrar, sabe, na Itália mesmo, ele jogando os braços ali pra cima da moto, não precisava ter caído, podia ter chegado no pódio na França, sabe, não quis aceitar a ultrapassagem do Martin, caiu sozinho, caiu 29 vezes essa temporada, medo de cair, cara, eu achei que ele fosse ter depois dos 30 e ele não tem, cara, ele não apresenta isso, é um piloto que eu diria que tem uma admiração grande, mas acho que veio com essa temporada com uma atitude completamente errada. Por isso foi um péssimo ano de Marc Marques, foi um ano horroroso de Marc Marques, o pior ano, acho que, da carreira dele. Não só pela falta de performance, mas como por ir com essa atitude errada para a pista. E o companheiro de equipe dele vai pro péssimo também. Vamos ver a temporada de Juan Mir aqui, 22º, com 26 pontos, né? Um final de semana dá 37 pontos máximos, uma corrida normal dá 25. Ele ficou na frente do Pol Espargaró, mas ficou atrás de Dani Pedrosa, que teve apenas 2 etapas na temporada. O ano do Lorenzo na Repsol Honda foi muito ruim.
sabe, eu não esperava que o Mir fosse andar tão mal. Não esperava mesmo, foi o mais desapontador. Eu esperava bem mais dele. A Honda, obviamente, não é uma moto boa, mas por exemplo, ele ficou em quinto aqui, né, na Índia, né, pô, quinto dá 10 pontos, dá 11 pontos, fez 45%, eu não sei a conta exata aqui, mas tipo, fez 45% dos pontos dele em um dia na temporada, cara, isso não é bom, cara. Enfim, vai agora desenvolver a moto. No ano que vem, ele e o Marini, a Honda não tem mais o Mark Marques, que é um alien, eles vão tentar fazer uma moto normal. E eu acho que o Miran talvez seja um cara bom para desenvolver essa moto. Ele não é um piloto para andar tão atrás. Ele não é o maior gênio da MotoGP, mas ele não é um piloto para andar tão atrás, assim. Acho que ele tem potencial. E Jorge Martin, o piloto mais rápido do segundo semestre da temporada, principalmente aí depois de Misano, quando ele fez sua primeira pole, começou a vencer muitas corridas, perdeu o campeonato por arrogância própria, né, por escolha de pneu na Austrália, pelo erro na Indonésia. Ele mesmo já admitiu isso, né, disse isso em entrevista recentemente, que perdeu o campeonato por arrogância, não que a gente não soubesse, mas fez um grande ano o Jorge Martin. Acho que eu não esperava que ele fosse lutar pela temporada, sinceramente. Achei que as sprints podiam dar uma vida para ele, mas não achei que ele fosse bater tão de frente com o Pecco. Aproveitou a circunstância, né, depois do acidente em Barcelona para chegar no Pecco no campeonato, aproveitou também o erro do Pecco na Índia, fez um grande ano, um piloto que de fato merecia subir para a equipe principal da Ducati, mas de fato derrapou aí, escorregou nos momentos errados aí. Não vamos colocar o Qatar nessa, porque acho que foi outro problema, mas Valência mesmo, uma corrida que ele poderia ter tido um pouquinho mais de paciência, e aconteceu os dois erros dele logo no início. Mas mesmo assim, acho que não tira o brilho da temporada dele, foi um bom ano do Jorge Martin. Assim como foi um bom ano também o Johan Zarco, mas o Johan Zarco, acho que das temporadas que ele fez de Pramac, essa talvez tenha sido a pior. Estatisticamente, acho que até não é a pior, eu acho que ele conseguiu mais pódios esse ano do que nos outros anos. Peraí, ele conseguiu 4 pódios em 2021 e 4 pódios em 2022. E esse ano ele conseguiu 6. Foi muito mal de sprint, né? Ele não conseguiu nenhum pódio de sprint. Mas eu não acho que esse foi o melhor ano do Zarco. O Zarco ele teve momentos muito ruins nessa temporada. Incrivelmente, depois que ele assinou com a Honda, né? Acho que foi depois do GP da Áustria, né? E eu acho que daqui em diante, eu acho que a temporada dele acabou, assim. Ele teve essa vitória na Austrália, mas as corridas boas dele são muito espaçadas aqui. O resto é 10º, 12º, 13º, 10º. Não sei se aconteceu alguma coisa, mas de fato eu notei essa mudança aí de chave no Zarco. Acho que não foi uma boa temporada, foi um ano regular dele. O segundo, né, que a gente colocou no regular, botamos o Aleix e botamos o Zarco, acho que tá de bom tamanho. Assim como eu também acho que foi um ano regular do Luca Marini. Poderia ter feito mais, principalmente pelo que o Bezzecchi fez. Terceiro ano de experiência do Marini, mas conseguiu aí seus primeiros pódios aí finalmente, né? Primeira pole position também, as duas na verdade, né? Pole positions nesse fim de temporada. Acho que ele deu uma acordada no fim do ano. Demorou um pouco, acho que, para acordar o Marini. Foi muito consistente, mas ainda falta aquela explosão nele. Lembra muito o Dovizioso no início da carreira na MotoGP, que eu acho que o Dovizioso ele tinha menos concorrência, né? Por ele ter ido muito rápido para a equipe de fábrica da Honda, mas ele era um cara que nunca vencia, né? Ele sempre tava ali, conseguia uma pole ou outra, mas assim, nunca tava, na hora do vamos ver, ele nunca tava lá. O Marini é um pouco esse cara, mas assim, acho que é um piloto que ele pode aprender ainda, mas não é um piloto talentoso, mas ele tem na Honda a possibilidade de fazer o que o Aleix Espargaró fez na Aprilia, fazer uma moto que de repente ele entenda bem. Acho que o futuro é bom pro Marini. A temporada foi regular, num dia que foi tão boa. Quem fez um grande ano foi o companheiro de equipe dele, foi o Marco Bezzecchi, que, cara, não esperava que fosse do jeito que foi, vencer 3 corridas nessa temporada e 3 grandes provas, né? Uma na chuva, outra, a que pra mim foi a corrida do ano, que foi o GP da França, que foi uma das corridas mais sensacionais aí dos últimos tempos da MotoGP, e uma performance absolutamente dominadora no Grande Prêmio da Índia, né, no qual o Marini bateu nele, né, o Marini ficou machucado, inclusive depois dessa corrida, voltou fazendo pole position, essa contusão, né, deixou o Marini até melhor, enfim, o Bezzecchi completamente dominou essa corrida na Índia. Depois ele teve o problema da clavícula antes do GP da Indonésia, caiu no rancho do Valentino, e depois os resultados dele deram uma sumida. Apesar disso, eu acho que o Bezzecchi fez uma baita temporada. O Casey Stoner falava isso, né? De que ele gostava muito do estilo de pilotagem do Marco Bezzecchi.
E o Stoner sabe do que ele tá falando, né? Realmente o Bezzecchi, com um ano de experiência nas costas, mostrou que é um baita piloto e fez muito por merecer. E chegamos à nossa última equipe, nossa última dupla de pilotos, que eu já vou colocar aqui no ruim, ambos. Não foi péssimo, mas foi ruim. O Oliveira, muito azar. Eu acho que uma das temporadas com o maior azar, assim, que eu me lembro alguém ter. Tirado pelo Marques, tirado pelo Quartararo, né? E machucado, né? Nesses dois incidentes. Complicou um pouco a temporada dele. Teve esse ressurgimento aqui no meio da temporada, né? Quase foi pro pódio na Inglaterra, quase foi pro pódio também na Catalunha, mas depois, enfim, as coisas não foram da maneira como a gente esperava, né? A Aprilia não fez um bom final de temporada. Ele teve aquele acidente na primeira volta da corrida sprint no Qatar, da qual ele é o culpado, mas enfim, foi um ano poderia ter sido muito melhor. Eu acho que poderia ter pódios, mais de um pódio para Oliveira nessa temporada e infelizmente ele poderia ter ido no pódio na sprint, né? Na primeira corrida do ano, que ele errou também, né? Aquilo foi meio que o início, né? Da derrocada, do ano difícil que foi pro Miguel Oliveira. E foi um ano ruim, como foi um ano ruim do Raul Fernandes, teve seus brilhos aí depois da metade do ano, mas realmente não mostrou muito a que veio ainda na MotoGP, né? O Raul Fernandes, se for ver a tabela, cara, ele ficou em 20º, tipo, pouco na frente do Pedrosa. O Rins ficou fora o ano inteiro praticamente, ficou na frente do Fernandes, que tem uma Aprilia, que tudo bem, na Aprilia do ano, mas é a Aprilia de um ano anterior, que o Oliveira andou bem melhor. Pô, 20 pontos a mais do que 20 pontos é bastante coisa, né? Então, principalmente pelo Oliveira tendo o ano que teve em termos de contusões. Então eu diria que essa seria a tier list da temporada. Eu vou ranquear os pilotos também, igual eu fiz no ano passado, tipo, de 1 até 22. Enfim, para fazer o meu ranking aqui na temporada, dos meus tops. E de fato, né, o top 4 realmente ficou na frente. Eles fizeram um grande ano, mas eu acho que é isso aí. Esse vídeo fica por aqui, espero que você tenha gostado. Fique à vontade para discordar, para concordar, para, enfim, acrescentar motivos aí. E é isso, cara. A gente se vê na próxima. Um abraço. Valeu.